Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bet do Dia, agora para falar de futebol brasileiro, falar de Série A, porque nesse domingo tem Fortaleza e Botafogo, jogo pela sexta rodada, vamos analisar a fundo este duelo e aqui comigo ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? E aí, Fábio? Fala, meus queridos. Vamos que vamos para a Série A do Brasileirão, chegando na sua sexta rodada. Tivemos aí uma pausa em relação à competição nacional, pois tivemos jogos na Sul-Americana, na Libertadores, que inclusive influenciam diretamente aqui nas análises para essa partida. Vamos trazer todo esse embasamento estatístico para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, Fortaleza e Botafogo, né? Leão do Pici contra o Fogão. Será às 4 da tarde desse domingo, o jogo lá na Arena Castelão, em Fortaleza. Né, como o Matheus disse, as equipes entraram em campo nesse meio de semana. O Fortaleza teve altitude, né, Matheus, lá em Potosí, perdeu por 4-1 pela Copa Sul-Americana, mas ainda continua na liderança do seu grupo. E o Botafogo, né, se recuperando na Libertadores, havia perdido os 2 primeiros jogos, mas venceu a LDU lá no Newton Santos pelo placar de 2-1 nesta quarta-feira e também está bem ali na competição continental. Matheus, o que já dá para começar a analisar desse confronto? É um confronto difícil de se analisar em termos de resultado final, acredito eu. Né? O Botafogo, um contexto melhor, eu diria, por mais que teve a derrota ali contra o Bahia, vinha numa sequência de vitórias muito grande, volta a vencer, então traz mais um ânimo aí, né? O Arthur Jorge que trouxe cara nova para a equipe do Fogão. O Fortaleza um pouco instável, até vinha bem, mas tomou esse 4-1, mas aí a gente também tem 11 jogos sem perder. Mas aí perdeu e agora virou 4 jogos sem vencer. Exatamente. Esse é o ponto que eu gostaria de trazer. Eu trago essa instabilidade nesse sentido que antes a gente trazia a invencibilidade. E agora já é o tabu, né, que o Fortaleza vem vivendo. Vinha de 2-0 e aí já toma um 4-1 do Nacional Potosí, que claro, a gente tem que colocar a altitude aqui como fator, né? No Campeonato Brasileiro o time ocupa apenas aí a 12ª colocação com 6 pontos marcados. Já o Botafogo está em terceiro com 9 pontos até aqui. Em relação à média de gols marcados, né, 2 bons ataques, né, o Botafogo com 1,96, a equipe do Fortaleza com 1,79, mas claro, são jogadores estaduais, sim, enfim, sim. Essa é a média da temporada, mas são times que marcam gols, né, tipo, o Fortaleza fez 4 no Boca Juniors, por exemplo, recentemente, enfim, tem um ataque que pode marcar muitos gols mesmo nas partidas. Defesas também ali com uma média de menos de 1 gol sofrido, mas também relativizando mais uma vez, questão de estadual sempre dá uma diminuída aí na média de gols sofridos e dá um aumento aí na média de gols marcados dos principais times do futebol brasileiro. Vamos ver alguns padrões, Matheus, dessas equipes aí que certamente vai nos ajudar na hora da gente ir lá para o Momento Bet Nacional. O Fortaleza é um time que não tem muito padrão, viu, Matheus? A gente está fazendo um roteiro aqui, teve 0-0, teve 1-1, teve 4-1, teve 4-2. Não teve uma sequência, ou ele marcando gol em todos os jogos, ou sofrendo gol em todos os jogos. Né? Na verdade, a maior sequência que a gente conseguiu observar é de empates, né? O Fortaleza é um time que bastante, né? Empata bastante, sobretudo nas principais competições. Mas a gente destaca aí que o time está a 4 jogos sem vencer. O Botafogo com Arthur Jorge é um time que o ataque vem funcionando, né? Tanto em volume de jogo como efetivamente marcando gols. O Fogão marcou pelo menos 1 gol nos seus últimos 8 jogos e na maioria deles, Matheus, marcou pelo menos 2. Né? Se a gente pegar os últimos jogos, muitos jogos aí do Botafogo, pelo menos 2 gols em cada partida. E aí no retrospecto entre eles, ambas marcam em mais de 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos. Tu acha que é por aí? Acredito que seja por aí. Conforme eu falei, é um pouco difícil a gente prever algo em termos de resultado final. Existe um favoritismo do lado do Fortaleza, por estar jogando em casa. Também é um time difícil de ser batido, né? Inclusive, meu palpite aqui seria realmente um empate para esse confronto. Sim. Mas o Botafogo, ele vive um momento melhor. Mas até uma curiosidade, tá? O Arthur Jorge não empatou nenhum jogo. Ou ganhou ou perdeu até agora. Interessante esse ponto. Então, treinando no Botafogo. Vai ser o primeiro empate agora. Previsão aqui, previsão. Vamos ver o que esperar. Acredito eu que seja melhor realmente focar em gols. Sim. Essa seria a pedida, acredito eu, para esse confronto. Porque o Botafogo, ele vem com um ataque muito forte, né? Conforme a gente trouxe aqui, marcou gols nos últimos 8 jogos. E o Fortaleza, ele até vinha numa sequência de
levar muitos gols no ano. Isso. Né? Mas aí ele teve aqueles 2-0-0 que deu uma destoada um pouco. Mas não foi porque o jogo não teve chance. Se a gente pegar Corinthians e Fortaleza, os dois goleiros trabalharam muito, defenderam né? muito bem. Principalmente o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo. E se a gente pegar o 0-0 do Fortaleza contra o Vasco foi melhor. O Fortaleza foi ali, o Vasco, claro, estava ali em crise, se fechou, conseguiu se fechar bem, o Fortaleza acabou pecando ali na hora do último passe, na hora da finalização, mas foram 2 placares sem gols que a gente teve chances de gols. Exato. Tá? Então, realmente eu acho que dá para esperar gols aí nesse jogo entre Fortaleza e Botafogo, mas claro, a gente tem que ver as odds, se vale a pena apostar. Então vamos para o nosso momento Bet Nacional. Pois é, não adianta de nada a gente trazer todo esse embasamento e não conferir em termos de odds o que é que a Bet Nacional está nos oferecendo, né? Produção, vamos ver como é que está o resultado final, arraste um pouquinho para cima. Temos uma cotação de 2,07 a favor da equipe do Leão do PC e 3,70 para o Botafogo. Eu acredito que está até um favoritismo muito alto aí pro lado do Fortaleza, que eu particularmente não concordo muito, tá? É um time Essas que odds se desgastou, né? Foi jogar com o time titular. Uma das maiores altitudes aí, em termos, um dos estádios mais altos do mundo, né? Então imagino que essas odds elas deveriam estar um pouco mais parelhas, tá? A odd do Fortaleza ali eventualmente 2,5 e a odd do Botafogo 2,8, 3. Então em termos de resultado final, Fábio, eu gostaria de destacar aqui o dupla hipótese a favor do Botafogo, pagando 1,68, certo? Conforme eu disse, meu palpite aqui é um empate, e no dupla hipótese a gente tem o empate como sendo green também, né? Então, imagino eu que seja mais fácil o Botafogo não perder do que o Fortaleza ganhar esse jogo. Também acho. Pois é. Porque o Fortaleza vem de muitos empates, né? Sim, vem a 4 jogos sem vencer. Não conseguiu vencer em casa, por exemplo, Bragantino e Vasco, recentemente. Né? Então, acho que é uma boa pedida, tá? Pois é. Mas o nosso destaque realmente foi por conta de gols, né? Vamos dar uma olhadinha, ó. Em termos de gols, a gente tem uma alternativa interessante no mais de 2 gols, pagando 1,6, certo? Eu acredito que vamos ter aí pelo menos 2 gols nesse confronto, né? E eu já destaco também o ambas marcam, que eu também acredito que é uma boa pedida para esse confronto. O Botafogo ele vem de 8 jogos seguidos marcando gol. O Fortaleza normalmente tá deixando seus golzinhos ali também, tem uma média alta na temporada. E a gente tem um ambas marcam pagando 1,92 nesse confronto. Qual das duas você acha que seria melhor, Fábio? Eu acho que as duas são parecidas, porque se ambas marcam, tem pelo menos 2 gols, né? Mas vai que eventualmente seja 2-0 para uma das equipes. Tem isso. Mas eu acredito que os dois times vão marcar, tá? Sim. Eu acho que se a gente pegar até o estilo de jogo dos dois times, Fortaleza e Botafogo, são times bem ofensivos, né? Então vai ser um jogo meio lá e cá, enfim, muitas chances criadas. E o Botafogo certamente vai querer ali voltar à liderança, né? Perdeu a liderança com a derrota para o Bahia, então acho que vai continuar jogando para frente como vem jogando com o Arthur Jorge. E o Fortaleza, como a gente sabe, né? O Vojvoda já tem um estilo, né? Também de ser ofensivo. Então é um jogo para gols, viu? Acho que até achei as odds altas, tanto para ambas marcam como para 2 gols, até 2,5 ainda tá pagando mais, né? Se a gente for mais de 2 gols e meio ali, tá uma odd muito interessante. Sim. Pode arrastar um pouquinho para cima, produção? 2,14. Isso. Mas aí, em relação ao mais de 2,5 gols e ambas marcam, eu ficaria com ambas marcam. Sim, é mais seguro. Isso, até porque a gente tem que imaginar o seguinte, para ser green no mais de 2,5 gols, tem que sair pelo menos 3. Acredito eu que seja muito difícil ser 3-0 para uma das duas equipes. Sim. Né? Muito difícil ser 3-0 para uma das duas equipes. Então, naturalmente, se sair mais de 2 gols nessa partida, imagino que os dois times irão marcar. Então, ambas marcam, você fica mais protegido. Porque se a partida for 1-1, por exemplo, é green, ambas marcam, mas é red no mais de 2,5 gols. Então, em termos de gols, eu traria como alternativa o mais de 2, pagando 1,6, mesmo com a odd mais baixa, porque aqui você está protegido caso saiam exatamente 2 gols. Se a partida terminar 1-1 ou 2-0 para um dos dois lados, aqui, no mais de 2 gols, o dinheiro é devolvido para o apostador. Boa, Matheus. Então, repassando aí as principais dicas aí para Fortaleza e Botafogo. Bom, a gente destacou ali o dupla hipótese, mas ainda assim eu prefiro ficar com essas 2 de gols, certo? O mais de 2 gols pagando 1,6 é uma alternativa mais segura, né? Paga um pouquinho menos. Para o apostador que quiser se arriscar um pouco a mais, o ambas marcam pagando 1,93, salvo engano. Tá aparecendo aí na tela para você. Mais de 1,90, quase dobra o valor investido no ambas marcam. Boa, então é isso. Valeu para você que acompanhou. Lembrando que aqui no canal da TV Bet, também no nosso site, tem mais vídeos, tá? Sobre outras partidas da Série A. A gente fala também sobre futebol internacional, Série B. Então procura aí que aqui no Bets do Dia tem o melhor planejamento, né? Para suas apostas. A gente dá umas tendências, né? Algumas dicas que são análises, né? São análises, um guia de apostas. É um guia para você ser mais assertivo nas suas apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, galera que acompanhou, tamo junto. Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, aquele que você já sabe. Valeu! Valeu!